Olá pessoal, eu me chamo Cíntia Santos e estarei ministrando para vocês esse curso de assistente de clínica odontológica. Fiquei super feliz quando fui convidada para ministrar esse curso. Atuo nesse segmento há mais de 10 anos e vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, tá? Então, iniciei em uma clínica odontológica há vários anos atrás como recepcionista. Nessa função eu fiquei por alguns anos quando eu fui convidada a exercer uma outra função dentro da empresa que eu trabalho. Então, passei a ministrar treinamentos. Para que vocês possam entender um pouco melhor, eu trabalho em uma rede de clínicas odontológicas, em uma franquia. O nome da empresa é Rede Ortoestética. Então, eu já atuo nessa empresa há mais de 10 anos. Então, iniciei como recepcionista, como falei para vocês. Após alguns anos, eu fui convidada a exercer uma outra função dentro da empresa, que foi ministrando treinamentos. Então, durante vários anos, eu estive ajudando outras pessoas a exercer a mesma função, que é a função de assistente de clínica odontológica. Eu era a pessoa responsável pelos treinamentos, coordenava todos os treinamentos. Então, para que as colaboradoras pudessem iniciar na clínica, elas passavam por mim para que eu pudesse treiná-las a exercer a função lá na ponta, que era a função de assistente de clínica, tá bom? Então, eu iniciarei aqui para vocês falando um pouco sobre quais são as funções de um assistente de clínica odontológica. O que faz um assistente de clínica odontológica? Eu coloquei 3 pontos aqui para vocês, que é auxilia na parte administrativa, organização dos consultórios e lida com pacientes. E aí eu vou pedir para vocês acompanharem aí um pouquinho na apostila. O assistente de clínica odontológica auxilia na parte administrativa, organização do consultório e lida com os pacientes antes do atendimento, tá? Na nossa apostila fala antes do atendimento, mas nós lidamos com o cliente antes, depois e algumas vezes durante o atendimento também, tá? Então, quais seriam esses exemplos? Vamos lá. Quando o paciente chega à clínica, a primeira pessoa que ele vê é a recepcionista, certo? Então, nós somos o quê? Nós somos o cartão de entrada da empresa. Quando ele chega, olha, ele não conheceu o dentista, muitas vezes ele não entrou no consultório ainda, então ele não sabe como é a estrutura do consultório, ele não conhece, mas ele já nos conhece, tá? Então, nós somos o cartão de visita ali da empresa. Por isso é importante estarmos sempre arrumadas, sempre maquiadas, né? Com um perfume que não seja forte, mas um perfume agradável. E aí depois e sempre com um sorriso no rosto, que é essencial, tá? Mas aí depois eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso, tá certo? Cíntia, e por que durante o atendimento eu vou ter contato com esse paciente? Porque quando nós estamos em uma clínica de pequeno porte, nós precisamos o quê? Algumas vezes ajudar também o dentista. Então, está ali dando um suporte para esse dentista. Ou em algum momento o dentista pode acabar me chamando para tirar uma dúvida do paciente ou para explicar algo que ele tenha ficado em dúvida durante a chegada nele na clínica, tá? Então, em alguns momentos, nós podemos, né, acabar lidando com o cliente também durante o atendimento. E o depois, que é o pós, né? Que é importantíssimo nós perguntarmos se ele gostou, se ele foi bem atendido, né? Será que ele vai marcar uma próxima consulta? Se ele não marcar, isso já é o quê? Um indício de que algo não foi tão bom. Então, você é a pessoa que vai estar diretamente ligada a esse cliente. Sem contar que muitas vezes o cliente ele tem vergonha de perguntar as coisas para o dentista, né? Se você aí já em algum momento foi cliente, né? Ou se você já atendeu em alguma clínica odontológica, já foi recepcionista, você sabe bem disso que eu estou falando, né? Então, durante esses meus anos de experiência, muitas vezes o paciente chegou para mim, mas vem cá, isso o dentista falou que não dói, realmente não dói? É assim mesmo, tá? Então, muitas vezes ele pergunta para você. Por quê? Porque às vezes ele está com vergonha de perguntar para o dentista, ele prefere, não, aquela menina ali, eu acho que ela vai conseguir tirar minhas dúvidas e vai falar mais a minha linguagem, tá? Então, isso é importantíssimo. Durante esse curso, eu também vou mostrar para vocês o quê? Alguns materiais que são utilizados, alguns procedimentos, as especialidades do dentista, né? Talvez você esteja se perguntando, mas por que isso, Cíntia? Eu não sou dentista, eu não sou auxiliar, mas nós precisamos saber tudo isso para poder passar segurança para o nosso cliente. Então, agora acompanhe o texto na tela. O exercício da medicina moderna conta com o apoio da tecnologia, mas continua calcado na relação humana, na comunicação adequada, no vínculo afetivo, no respeito ao paciente que hoje tornou-se o cliente. Quem está na linha de frente, quem lida com o paciente, precisa estar muito bem treinado e motivado.
Esse profissional deve gostar do seu trabalho e de lidar com o público. As secretárias e recepcionistas se tornaram peças fundamentais para o bom funcionamento do negócio. Então, o que nós podemos aí tirar como aprendizado desse texto, tá? Algumas das coisas que eu já falei aqui para vocês, tá certo? Então, nós somos peças fundamentais no atendimento, porque a primeira pessoa que o cliente encontra ao chegar na clínica somos nós, tá? Então, assim, é importantíssimo o quê? Esse acolhimento, nós estarmos sempre sorrindo, felizes. Talvez em algum dia você não esteja tão bem, né? Teve algum outro problema, mas nós não podemos passar isso para o nosso cliente. Nós vamos ver aqui no próximo trecho da nossa apostila que hoje a maioria das pessoas não vão, até hoje ainda acontece de muitas pessoas não irem ao dentista por medo. Então esse é mais um motivo para nós termos um atendimento humanizado, pessoal. Você imagine, você chega em uma loja, você já gosta de ser bem atendido. Você vai comprar qualquer coisa nesse sentido, eu vou comprar um sapato, uma blusa, eu já gosto de ser bem atendida. E eu estou ali o quê? Feliz, né? Porque, olha, imagine, eu fui para o shopping e eu vou comprar uma blusa, eu estou o quê? Feliz, né? Eu vou chamar uma amiga para ir comigo, fulana, vamos comigo, eu vou para o shopping e tal. Mas chega perto de uma amiga e diz assim, fulana, vamos no dentista, tá? E aí você me fala o que ela vai te falar. Provavelmente ela vai falar assim, não, deixa para outro dia, não, hoje não, quem sabe, não, eu fui há pouco tempo, tá? Então, o que acontece? O que eu quero mostrar para você com isso? Quero mostrar que quando nós estamos falando de médico e de clínica odontológica, nós precisamos ter um atendimento 100% humanizado. Porque a pessoa já está, ela não está ali feliz, ela está ali com medo, muitas vezes ela está insegura, né? Às vezes ela vem adiando há muitos anos a saída ao dentista, ou ela está com dor. Então você imagina, se você chega em uma loja para comprar uma roupa e você quer ser bem atendido, imagina quando você chega em um local que você está com dor ou que você está inseguro, ou que você estava adiando porque estava com medo mesmo de ir, entende? Então isso que eu quero que vocês tenham em mente. O atendimento em uma clínica odontológica, ele precisa ser 100% humanizado. Acompanhe comigo novamente na apostila. A recepcionista deve ser uma pessoa sensível e que tenha um atendimento humanizado, uma vez que o paciente de clínica odontológica tem suas particularidades. A maioria das pessoas tem medo de dentista e, geralmente, quando se vai a um consultório odontológico é porque você está sentindo dor ou algum incômodo. Portanto, o paciente está inseguro e com medo. Entender essa situação e realizar um atendimento personalizado e humanizado é muito importante e se torna um diferencial tanto para a recepcionista quanto para a clínica. O que nós podemos tirar de aprendizado aí? Um ponto foi o que eu já falei para vocês, né? Da importância do bom atendimento, porque o cliente ele já chega com medo, ele já chega inseguro. Então, qualquer coisa ali, se não for bom, né? Ele já vai desistir do atendimento ou vai passar aí vários anos novamente sem ir ao dentista, tá? Uma das coisas que eu sempre ouvi durante esses anos é o quê? O paciente chegar e dizer, olha, é porque eu tenho um trauma de infância. Eu era criança e um dia eu fui para o dentista e quando chegou lá o dentista me segurou, minha mãe me segurou, extraiu meu dente e eu tenho medo, tá? O que você vai fazer? Você vai ouvir o que o cliente tem a lhe dizer, tá? Mas você não vai só ouvir, você vai falar para o dentista. Por quê? Porque o dentista, ele não sabe o que aconteceu, né? Talvez ele pergunte, talvez o cliente fale, ou talvez também não fale, mas você já sabe. Então, comigo mesmo já aconteceu uma situação do paciente falar isso para mim, eu entrar no consultório, eu levar a ficha e dizer, doutor fulano, o paciente é assim, assim, ele me explicou isso, isso e isso, e ele tem medo de dentista, é um trauma de infância. E minutos depois, quando o paciente entrou no consultório, o dentista ele tinha até apagado a luz do consultório, que era para o paciente ficar mais à vontade, perguntou se o paciente queria ouvir alguma música, se ele gostava de ouvir algo, pediu para ele contar a história dele, como tinha sido, se fazia tempo que ele ia ao dentista ou não. Então, o que aconteceu com isso? O paciente ele se sentiu seguro. Você tem que entender a importância do seu trabalho dentro de uma clínica odontológica. Talvez,
se eu não tivesse comentado isso com o dentista, o paciente tivesse comentado, como eu disse, ou talvez também não tivesse comentado. E talvez o paciente nem tivesse feito o tratamento conosco. Por quê? Porque quando você já vem com um trauma, qualquer coisa que aconteça ou qualquer coisa que lembre aquele outro profissional que lhe atendeu, você já vai desistir do atendimento. Então, é super importante você estar atento ao que acontece dentro da clínica. Então é isso, nós ficamos por aqui na nossa primeira aula e nos encontramos na próxima aula.